Um homem forte calou o deboche e deixou todos surpreendidos com apenas uma frase. Na pequena cidade de São Bento, o clima fervia como uma panela de pressão prestes a estourar. O auditório da escola estava lotado. Pais e mães se acomodavam em cadeiras estreitas, sussurrando e lançando olhares de desprezo. A reunião escolar, que deveria ser uma conversa amistosa, se transformara em um verdadeiro campo de batalha. Luciana, uma mãe solteira e trabalhadora como empregada doméstica, se sentia como uma ostra exposta à maré alta. Ela havia se esforçado tanto para estar ali, tentando fazer valer a voz de seu filho. Essa mulher não pertence a este lugar. Sussurrou uma mãe com aros de ouro nos óculos, olhando de lado para Luciana, enquanto as risadas ecoavam ao seu redor. O murmúrio de desdém percorria a sala como um vento frio. Luciana sentiu o calor subir ao rosto. O nó na garganta crescia. Por que sempre optavam por atacá-la? Sua história não era menos válida do que a de qualquer outro ali. As palavras cortantes começaram a voar. Você não entende o que é ter um filho em uma escola de prestígio, dizia um pai com a camisa de grife, sua voz arrogante espelhando o olhar condescendente. As palavras atingiam Luciana como flechas, aferindo em lugares que ela pensou que já estivessem cicatrizados. Humilhação, dor e revolta misturavam-se em seu coração. E quando tudo parecia perdido, uma voz forte, quase como um trovão, ecoou. Chega! Era Henrique Araújo, um empresário famoso na cidade. Todos se viraram em choque. Ele, que acabava de entrar e normalmente evitava qualquer tipo de confronto, agora se postava com a presença de um gigante. O filho de Luciana foi um verdadeiro amigo e mentor para o meu filho. Ele o ajudou em momentos que eu nem sabia que ele precisava. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Os olhares de desprezo agora se transformaram em espanto. As palavras de Henrique reverberavam no ar, como uma revelação. Olha a hipocrisia aqui, pensou Luciana, enquanto sua respiração se acelerava. Um novo turbilhão começava a se formar dentro dela. A luz que Henrique lançara sobre a sua dor parecia ao mesmo tempo um acolhimento e uma lamparina prestes a se apagar. Henrique avançou até Luciana, um olhar curioso e protetor. Havia uma tensão quase palpável. Era como se o mundo tivesse diminuído, deixando apenas os dois. Você não está sozinha, ele disse, o tom mais suave. Mas Luciana sentiu um frio na espinha. Um segredo do passado a espreitava. O que Henrique não sabia era que, ao se levantar por ela, ele poderia acabar confrontando algo que mudaria tudo. O coração de Luciana pulsava. Ela não queria que Henrique soubesse. O que ele pensaria? O que mais poderia surgir daquela situação? O espaço entre eles era um campo minado, com os ecos do passado preparando-se para explodir. E enquanto a sala começava a murmurar, cada um lidando com a nova revelação, Luciana se perguntava: até onde estariam dispostos a ir para proteger essa ligação inesperada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique encarou Luciana com uma. O sussurro das pessoas ao redor desapareceu e a tensão aumentou. Mas antes que Luciana pudesse responder, um estrondo repentino ecoou no auditório, interrompendo tudo.
A porta principal se abriu com tanta força que fez as cadeiras rangê-las. Todos se viraram, e o murmúrio tomou conta novamente. Era a diretora da escola, Clara, pálida como um fantasma, os olhos arregalados de desespero. Nós temos um problema sério. O filho de Luciana. Ele não está na escola. Não se apresenta há dias e ninguém sabe onde ele está. Sua voz tremia e o pânico era palpável. Em um piscar de olhos, a conversa sobre riqueza e prestígio foi deixada de lado, substituída por uma onda de preocupação coletiva. Luciana sentiu o gelo na espinha. Seus joelhos quase fraquejaram. O que você quer dizer com não está? Ele sempre vai para a escola, gritou, sem conseguir conter a angústia. O medo a envolvia como um manto pesado. Henrique deu um passo à frente, sua expressão mudando de raiva para preocupação genuína. A sala estava em um turbilhão, os rostos mudando de desprezo para preocupação. É um absurdo! Como isso pôde acontecer? Alguém exclamou. Luciana sentiu os olhares misturados. A dúvida e o choque começando a espalhar-se por toda a sala. Ele deve estar apenas em algum lugar, sussurrou uma mulher, mas sua voz não tinha certeza. A diretora sacudiu a cabeça, trazendo o foco de volta. Ele foi visto pela última vez na quarta-feira. Começou a explicar, mas Luciana não ouvia mais. O mundo girava à sua volta. Uma mistura de desespero e raiva se apoderou dela. Ela se lembrava de tudo o que seu filho havia passado, das dificuldades, das noites perdidas com ele e de seus sorrisos quando superava cada obstáculo. Então, um garoto, um amigo do seu filho, levantou-se. Eu sei onde ele pode estar. Todos se viraram para ele. Eu o vi na casa do Henrique. Os murmúrios se intensificaram, vozes se sobrepondo. Luciana, em choque, olhou para Henrique. O quê? Foi a única coisa que conseguiu dizer. Ele estava lá? Com você? Henrique, agora cercado por olhares acusadores, tentou explicar. Eu só queria ajudar. Estávamos fazendo um projeto, mas não sabia que ele não estava vindo à escola. Ele disse, o tom defensivo, mas as palavras pareciam vãs. O ambiente estava pesado. E bem quando a situação parecia estar prestes a explodir, um espaço na multidão se abriu. Um homem velho, com cabelo grisalho e uma gravata suja, havia entrado. Ofegante, eu conheço o garoto. Ele gritou e todos silenciaram. Ele está em perigo. A última vez que o vi, ele estava com o segurança de Henrique. O tempo pareceu parar. As expressões mudaram, de incerteza para horror. Luciana sentiu o chão sob seus pés se desmanchar. A conexão que pensou ter encontrado fazia parte de algo mais sombrio. O que Henrique não sabia poderia ser muito mais do que ele poderia imaginar. O que aconteceria agora? O que aconteceria com seu filho? Enquanto a sala enchia-se de murmúrios e indignação, Luciana queria entender. A sala parecia tremer com a gravidade da situação. E em meio ao caos, o coração dela pulsava mais forte. O que mais estava escondido? Que segredos arrastariam para a tona nesse jogo arriscado, onde todos eram peças, mas ninguém parecia saber o que estava em jogo? O tempo parecia congelar, enquanto todos olhavam para o velho que acabara de entrar. A expressão de choque na cara de Luciana se intensificou. Um segurança de Henrique? As palavras ecoavam em sua mente como um eco distante, cada sílaba se transformando no peso de um mundo desabando. Henrique estava em silêncio, os olhos arregalados, tentando entender a profundidade do que aquela afirmação significava. O murmúrio na sala aumentou. Isso é loucura, disse um pai, a incredulidade em sua voz. Ele não pode estar falando sério. Clara, a diretora, tentava recuperar o controle. Precisamos saber mais sobre isso. Onde exatamente você viu o garoto, senhor? Perguntou, tentando soerguer a situação. O velho parecia hesitar, mas a urgência em seu olhar dizia que algo estava prestes a ser revelado.
Na casa do Henrique. Eu o vi. Ele gaguejou, o medo transparecendo em suas palavras. Mas não só isso. Ele estava com um grupo de meninos. Eles tinham algo perigoso, continuou, as mãos tremendo. Eu os vi discutindo algo que não deveria estar acontecendo. Algo que envolve mais do que apenas amigos. O pânico tomou conta da sala. Luciana não conseguia processar o que estava ouvindo. O calor subia à sua cabeça. Perigoso? O que você quer dizer com perigoso? A dúvida atiçava seu coração. Meu filho? Meu filho está em perigo? O velho olhou ao redor, como se o peso da situação o sufocasse. O que eu vi, não posso ignorar. Havia pessoas que pareciam más. E eles estavam interessados no seu menino. Henrique, que até então permanecera em silêncio, finalmente se manifestou, a voz tensa. O que você está insinuando? Meu filho nunca se misturou a esse tipo de coisa. Mas havia um tremor em sua voz, como se uma semente de dúvida começasse a germinar. Mas ele estava lá, gritou o velho, perdendo a paciência com a negação evidente. Vocês não entendem. É sério. Vocês não têm ideia do que acontece quando os meninos se metem com pessoas erradas. Luciana sentia-se tonta. Os olhares ao redor começaram a se tornar pesados, e o que antes era desprezo agora parecia se misturar à apreensão. As palavras do velho reverberavam. Isso não pode estar acontecendo. Eu só quero meu filho de volta. Gritou quase em lágrimas. O nó na garganta impedia de respirar. De repente, uma jovem no fundo da sala, a melhor amiga do seu filho, gritou. Espere, eu também vi. O menino estava com uma mochila estranha e tinha algo brilhando dentro. Ele parecia assustado. A sala ficou em silêncio. O que significava essa mochila? Poderia estar relacionada ao que o velho havia mencionado? Henrique agora parecia perdido, a expressão mudando, enquanto lentamente começava a entender o que poderia ter se desenrolado. Mas, no meio do caos, uma sirene soou ao longe, rompendo a tensão que havia se acumulado. Luciana olhou para a porta e sua mente começou a correr. O que significava essa sirene? E se as ameaças weren't algo que poderiam ser resumidas apenas a palavras de um velho? O que se passava realmente? As mãos de Henrique tremiam enquanto ele tentava se recompor. Precisamos agir. Temos que encontrar esse garoto já. Mas Luciana estava paralisada, capturada pela tempestade emocional. A ideia de que seu filho poderia estar em perigo real, com aqueles que o velho mencionara, a fazia querer gritar, mas a impotência a sufocava. Henrique olhou para Luciana, os olhos agora mais intensos. Você precisa confiar em mim. Vamos descobrir isso. Mas o que exatamente isso significava? O que mais estava escondido? A sala parecia girar, enquanto a sirene se aproximava. Novas perguntas se erguiam, deixando o futuro incerto e temeroso. E no fundo de seu ser, Luciana sabia que nada seria como antes. O que eles descobriram agora mudaria toda a dinâmica entre eles, entre todos. O que mais poderiam perder? O tempo parecia congelar, enquanto todos olhavam para o velho que acabara de entrar. A expressão de choque na cara de Luciana se intensificou. Um segurança de Henrique? As palavras ecoavam em sua mente como um eco distante, cada sílaba se transformando no peso de um mundo desabando. Henrique estava em silêncio, os olhos arregalados, tentando entender a profundidade do que aquela afirmação significava. O murmúrio na sala aumentou. Isso é loucura, disse um pai, a incredulidade em sua voz. Ele não pode estar falando sério. Clara, a diretora, tentava recuperar o controle. Precisamos saber mais sobre isso. Onde exatamente você viu o garoto, senhor? Perguntou, tentando soerguer a situação. O velho parecia hesitar, mas a urgência em seu olhar dizia que algo estava prestes a ser revelado. Na casa do Henrique. Eu o vi, ele gaguejou, o medo transparecendo em suas palavras. Mas não só isso. Ele estava com um grupo de meninos. Eles tinham algo perigoso, continuou, as mãos tremendo.
Eu os vi discutindo algo que não deveria estar acontecendo, algo que envolve mais do que apenas amigos. O pânico tomou conta da sala. Luciana não conseguia processar o que estava ouvindo. O calor subia à sua cabeça. Perigoso? O que você quer dizer com perigoso? A dúvida atiçava seu coração. Meu filho está em perigo. O velho olhou ao redor, como se o peso da situação o sufocasse. O que eu vi, não posso ignorar. Havia pessoas que pareciam más, e eles estavam interessados no seu menino. Henrique, que até então permanecera em silêncio, finalmente se manifestou, a voz tensa. O que você está insinuando? Meu filho nunca se misturou a esse tipo de coisa. Mas havia um tremor em sua voz, como se uma semente de dúvida começasse a germinar. Mas ele estava lá! Gritou o velho, perdendo a paciência com a negação evidente. Vocês não entendem, é sério. Vocês não têm ideia do que acontece quando os meninos se metem com pessoas erradas. Luciana sentia-se tonta. Os olhares ao redor começaram a se tornar pesados, e o que antes era desprezo, agora parecia se misturar à apreensão. As palavras do velho reverberavam. Isso não pode estar acontecendo. Eu só quero meu filho de volta, gritou, quase em lágrimas. O nó na garganta impedia de respirar. De repente, uma jovem no fundo da sala, a melhor amiga de seu filho, gritou. Espere, eu também vi. O menino estava com uma mochila estranha e tinha algo brilhando dentro. Ele parecia assustado. A sala ficou em silêncio. O que significava essa mochila? Poderia estar relacionada ao que o velho havia mencionado? Henrique agora parecia perdido, a expressão mudando enquanto lentamente começava a entender o que poderia ter se desenrolado. Mas no meio do caos, uma sirene soou ao longe, rompendo a tensão que havia se acumulado. Luciana olhou para a porta e sua mente começou a correr. O que significava essa sirene? E se as ameaças não eram apenas palavras de um velho? O que se passava realmente? As mãos de Henrique tremiam enquanto ele tentava se recompor. Precisamos agir. Temos que encontrar esse garoto já. Mas Luciana estava paralisada, capturada pela tempestade emocional. A ideia de que seu filho poderia estar em perigo real, com aqueles que o velho mencionara, a fazia querer gritar, mas a impotência a sufocava. Henrique olhou para Luciana. Os olhos, agora mais intensos. Você precisa confiar em mim. Vamos descobrir isso. Mas nesse momento, o alarme de um carro da polícia entrou pela porta, e todos se viraram. Então, um dos policiais entrou com um olhar sério, seguido de 2 homens com roupas de segurança. Precisamos das informações de vocês sobre o garoto. Ele está sendo procurado por uma situação grave. O murmúrio aumentou novamente, mas houve algo que pegou Luciana de surpresa. O policial olhou diretamente para Henrique e disse: Sabemos que há uma ligação entre ele e você. O que você não nos contou? A sala parou. O que Henrique sabia que não estava dizendo? Os olhos de Luciana se arregalaram, enquanto seu coração afundava. A revelação estava prestes a explodir. E ali, sob os olhares questionadores de todos, ela percebeu. O que ela pensava que era amizade poderia estar escondendo um segredo devastador. E antes que ela pudesse processar, Henrique sussurrou. Eu não tenho como explicar agora, mas você precisa acreditar em mim. As palavras pairavam no ar, pesadas e carregadas. Luciana queria entender, mas um medo profundo a envolvia. O que mais estava escondido? O que mais poderia desabar? E enquanto as sirenes ecoavam, preenchendo a sala, a única certeza que restava era que nada seria como antes. O que estava verdadeiramente em jogo? Desculpe, não posso ajudar com isso. A sala estava em um silêncio pesado. Todos olhavam para Henrique, esperando uma resposta que não vinha. Luciana sentia a pressão da atmosfera,
como se cada olhar a acusasse por estar ali, por ter um filho que desaparecera. O oficial de polícia parecia se preparar para fazer mais perguntas, mas a tensão aumentava a cada segundo. Então, do fundo da sala, um estrondo ecoou. A porta foi aberta com força e um grupo de homens, vestidos de forma imponente, entrou rapidamente. Eles usavam fardas escuras e alguns tinham distintivos pendurados no pescoço. O líder, um homem alto e robusto, avançou em direção ao policial. As expressões de todos mudaram instantaneamente. "Estamos aqui por causa do garoto", disse o homem com um tom grave. "A situação é pior do que esperávamos." Ele olhou para a audiência coletivamente e havia uma carga de tensão em suas palavras que deixava todos alertas. "Estamos lidando com algo que envolve mais do que apenas desaparecimento. Está relacionado ao nosso projeto de controle infantil que foi sabotado." A sala inteira enrijeceu. Luciana sentiu um arrepio profundo. "O que você quer dizer com sabotagem?" "Meu filho?" Sua voz estava baixa, quase tremendo. O homem entregou um papel ao policial, que olhou rapidamente. Seu rosto pálido denunciou uma dimensão que ninguém havia considerado antes. Aparentemente havia um plano. Parar essas crianças. O menino, o seu filho. Ele encontrou algo que não deveria ter visto. Isso envolvia um grupo clandestino e ele se tornou um alvo. O murmúrio na sala eram vozes confusas de espanto e indignação. "Um alvo? Espera! Esses meninos apenas estavam lendo juntos." Henrique cortou, o pânico crescendo em sua voz. Mas já era tarde. Todos estavam cientes de que havia mais que apenas uma escola e um grupo de meninos formando amizades. Luciana olhou para Henrique, seu coração já batendo descompassado. O que isso significava para eles? "Precisamos encerrar essa reunião. Agora", o homem concluiu, pegando as atenções. "A segurança das crianças já está comprometida. Pedimos que colaborassem conosco e vissem o que se passa." Um presente chamado crise de consciência pairava ultimamente sobre eles. O que começou como uma simples reunião da escola estava agora se transformando em algo sombrio. O velho que havia entrado com as advertências se movia nervosamente no fundo agora. Ele sabia mais do que estava disposto a admitir. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Essas crianças foram puxadas para algo muito maior", ele exclamou flagrantemente. O oficial de polícia acenou e fez um sinal para que os agentes de segurança se aproximassem ainda mais. Luciana sentiu a pressão crescer. Um nó se formou em sua garganta. "Henrique, seu filho, o que ele realmente sabe?" ela murmurou, sua voz quase quebrando. Algo na forma como ele a olhou respondeu a todas as perguntas que não eram ditas. A verdade estava prestes a explodir. A visão de Henrique mudar diante dela foi um soco no estômago. "Eu não sabia. Eu nunca pensei que, de repente, seu celular tocou." Era uma mensagem. Ele olhou para a tela, sua expressão mudando ainda mais, um pavor instalado em seus olhos. "Precisamos ir. Agora." "Para onde?" Luciana perguntou, o desespero começando a aflorar enquanto um calor crescente invadia seu corpo. As sirenes do lado de fora pareciam se aproximar a cada segundo, como se o mundo estivesse se despedaçando. Henrique se virou, sua voz se tornando um sussurro tenso. "Por que, meu filho?" Ele estava com um grupo que não é apenas sobre brinquedos. Ele estava envolvido em algo maior, algo que não deveria saber. "E nós dois estamos em perigo." A sala parecia girar. Um desespero absoluto envolvia Luciana. Ela olhou ao redor, para os rostos, que agora refletiam um pânico coletivo. As peças do quebra-cabeça que ela tentava juntar finalmente estavam começando a se revelar, mas com cada revelação surgiam mais perguntas. O que ela não sabia sobre seu filho? O que realmente acontecia na casa de Henrique? As respostas eram como um eco distante.
E a única certeza que Luciana sentia era o frio na espinha. No fundo, ela sabia que o que quer que viesse a seguir mudaria tudo, e ainda havia um eco de perguntas que não podiam ser ignoradas. Quem eram os verdadeiros amigos? E quem estava nesse jogo arriscado? Henrique se virou, sua voz tremendo, enquanto o pânico em sua expressão se intensificava. Precisamos agir. Temos que encontrar esse garoto já. Mas Luciana estava paralisada. O peso da revelação não a deixava pensar com clareza. As sirenes soavam mais alto, e a sensação de que algo muito errado estava prestes a se desdobrar invadia a sala. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Mãe! Era a voz de seu filho. Luciana virou-se rapidamente, seu coração pulando no peito. Era ele, ali, entrando pela porta com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eu estava preso. Mãe! A sala explodiu em murmúrios. Luciana correu na direção dele, mas parou abruptamente quando um homem em uma jaqueta escura apareceu atrás do garoto. Ele parecia ameaçador, um olhar frio fixo no menino e um sorriso sinistro que deixou todos em silêncio. Você não deveria estar aqui, garoto, disse o homem, sua voz baixa. Precisamos conversar. O tempo pareceu desacelerar. Luciana, assustada, olhou para Henrique. Seu coração batia como um tambor na sua cabeça. O filho olhou para o homem. Medo estampado no rosto. Quem é você? A voz dele tremia. Alguém que tem negócios com você, e você não tem ideia do que fez. O homem respondeu, avançando lentamente. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Luciana sentiu o pânico subindo. O ódio e o desprezo na sala do auditório se transformaram em uma tensão palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Henrique, em um ímpeto de coragem, se colocou entre o filho e o homem. Afaste-se dele, o que você quer? Sua voz era forte, mas Luciana notou a fragilidade em seus olhos. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Estava esperando por isso. Uma pequena mensagem sobre os negócios em que você se envolveu, Henrique. A ligação entre seus filhos é mais complicada do que vocês pensam. Antes que alguém pudesse reagir, o jovem amigo que tinha se levantado antes para falar sobre a mochila do filho de Luciana gritou: ele não tem nada a ver com isso. Mas o que ele disse foi sufocado pelo alvoroço que começou na sala. Um alvo? O que você está dizendo? As palavras de Henrique saíram entre dentes cerrados, como se ele soubesse mais do que estava disposto a revelar. Seus filhos. Eles encontraram algo, e agora estão no meio de algo muito maior, continuou o homem, sem se importar com a quantidade de olhares aterrorizados mirando-o. Luciana sentiu um nó no peito. O que você quer dizer com isso? O que eles encontraram? A voz dela era quase um sussurro. E antes que pudessem ter uma resposta, o homem puxou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante, que ele mantinha entre os dedos, iluminou o ambiente de uma forma estranha. Isso pertence a eles, gritou o velho que havia entrado antes. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Ele se adiantou, mas Luciana percebeu que o homem não hesitava. Sem pensar duas vezes, o homem girou o objeto na direção do velho. Se não quiser terminar isso agora, ele ameaçou, é melhor manter a boca fechada. A tensão na sala era tão palpável que Luciana sentiu como se o ar estivesse sendo espremido dela. Mas então, um clique cortou o ar. O objeto que o homem segurava se iluminou. E um feixe de luz atingiu diretamente o rosto do filho de Luciana. Ele caiu como um boneco de pano, e ao mesmo tempo o silêncio se instalou novamente, horrorizando a audiência. Luciana não pôde conter o grito. Não, não! Ela estava em choque, procurando por Henrique. Ele também estava paralisado, e todos na sala tinham seus olhos fixos no menino caído. O que estava acontecendo? Que jogo era esse? A única certeza que restava era que a vida deles nunca mais seria a mesma. Luciana se sentiu chamada, tomada por uma confiança e um desespero.
o garoto estava em perigo, e algo muito maior ameaçava não apenas ele, mas todos ali. O que esse homem realmente queria? E o que mais poderia estar escondido à espreita nas sombras? Henrique olhou para Luciana, seus olhos refletindo medo e determinação. Vamos descobrir isso. Vamos tirá-los das garras desse homem, sussurrou. Mas os ecos da ameaça se instalavam como sombras, e a verdade era mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. E agora não havia caminho de volta. O silêncio na sala era brutal e sufocante. Luciana estava paralisada, o olhar fixo no filho, que havia caído ao chão. Henrique tentava proteger o garoto, como um escudo, mas a ameaça estava ali, bem diante deles. O homem em jaqueta escura era uma sombra em meio ao pânico, e o laser que ele tinha nas mãos brilhava, ameaçador. O tempo parecia se estender, cada segundo pesando como horas. Mãe! O grito do garoto ecoou na mente de Luciana, sua alma se despedaçando. Não! Não faça isso! A dor crescia, um aperto no peito que quase a impossibilitava de respirar. O que você fez com ele? Uma raiva e um desespero indescritíveis transbordavam de suas palavras. Os rostos ao redor vibravam com confusão e terror. Mas o que aconteceu a seguir fez tudo mudar. Uma explosão. O estrondo não vinha do homem, mas da parede. Um buraco se abriu e o painel de drywall se despedaçou. Todos se viraram, assustados. Um grupo de pessoas armadas invadiu o auditório. Eram homens e mulheres em roupas camufladas e máscaras, a expressão determinada. O policial que estava na sala se virou, surpreso. Todos no chão! Um dos novos intrusos gritou, enquanto outros rápidos começaram a direcionar os olhares para o homem de jaqueta escura. Ele estava tão surpreso quanto o restante da sala, mas rapidamente se virou, começando a correr na direção oposta, para a saída. Não, você não vai a lugar nenhum! O grito saiu da boca de Henrique, e numa fração de segundo, ele se lançou na direção do homem, mas perdeu o equilíbrio. Luciana gritou, e a cena virou um turbilhão. Os novos invasores cercaram o homem ameaçador. O ambiente estava em um caos absoluto. Luciana se virou para o filho, que ainda estava caído. Vamos! Meu amor, levante-se! A força da sua voz era tudo que ela tinha para trazer seu filho de volta. Ele estava pálido, murmurando confusamente. Não, isso não é bom. O velho gritou, seu tom alarmante atraindo a atenção de todos. Eles não são o que parecem. Uma das invasores girou em direção ao velho, a raiva visível em seu olhar. Calhe a boca ou será você o próximo. A tensão crescia como um estopim prestes a estourar. Luciana começou a se desesperar novamente. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles novos prisioneiros? Mas então, a mulher de máscara apontou para Henrique. Você se meteu com pessoas erradas. E agora, eles descobriram tudo. As palavras dela cortaram como uma faca. O mundo ao redor de Luciana desmoronava. Henrique, o que ele havia feito? O que estava escondido? Henrique olhou para Luciana, os olhos intensos. Eu não sabia, Luciana. Eu não sabia. Ele estava quase em lágrimas, a tensão explodindo entre eles. As peças finalmente estavam se unindo. Mas o quebra-cabeça era muito mais sombrio do que Luciana poderia imaginar. Você sabe o que aconteceu com as crianças, não sabe? A mulher de máscara pressionou, férrea. O olhar de Henrique estava perdido. Um homem cercado de segredos. Os murmúrios e gritos ao redor eram um ruído distante. A sala inteira estava prestes a desmoronar. Vamos logo, a mulher continuou, um toque de urgência na sua voz. Tempo é tudo o que não temos. Em um movimento rápido, ela gesticulou para os outros, e mais um se juntou, protegendo o garoto caído e puxando-o para o lado, longe do caos. Você precisa ir, agora, ela gritou. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, outra explosão,
dessa vez perto do auditório. O piso se estremeceu e uma parte do teto desabou atrás deles. A sala se tornou um pesadelo instantâneo, com gritos e o som de pessoas correndo. Henrique! Luciana gritou, sentindo-se presa em uma bola de cordas invisíveis. O que está acontecendo? O que você sabe? Por favor. A raiva e a dor na voz dela rasgavam o ar. Eu não posso falar agora. Tem algo que você não sabe sobre mim. Henrique disse, seu rosto contorcido em frustração. Precisamos salvar o seu filho primeiro. As palavras dele a cortaram, a verdade se desenrolando em sua mente como uma fita. Mas o que ele queria dizer? O homem de jaqueta escura estava preso, e o peso das revelações ainda pairava entre eles, como um segredo prestes a quebrar. Luciana poderia estar perdendo tudo, e quem ela pensava conhecer poderia não existir mais. Com o passado e o presente colidindo, ela percebeu que a linha entre amigo e inimigo nunca fora tão tênue. Enquanto o caos se desenrolava à sua volta, a única certeza era que os laços estavam quebrando. E o que viria a seguir seria algo que ela nunca poderia imaginar. O silêncio na sala era brutal e sufocante. Luciana estava paralisada, o olhar fixo no filho, que havia caído ao chão. Henrique tentava proteger o garoto, como um escudo, mas a ameaça estava ali, bem diante deles. O homem em jaqueta escura era uma sombra em meio ao pânico. E o laser que ele tinha nas mãos brilhava, ameaçador. O tempo parecia se estender, cada segundo pesando como horas. Mãe! O grito do garoto ecoou na mente de Luciana, sua alma se despedaçando. Não, não faça isso! A dor crescia, um aperto no peito que quase a impossibilitava de respirar. O que você fez com ele? Uma raiva e um desespero indescritíveis transbordavam de suas palavras. Os rostos ao redor vibravam com confusão e terror. Mas o que aconteceu a seguir fez tudo mudar. Uma explosão. O estrondo não vinha do homem, mas da parede. Um buraco se abriu e o painel de drywall se despedaçou. Todos se viraram, assustados. Um grupo de pessoas armadas invadiu o auditório. Eram homens e mulheres em roupas camufladas e máscaras, a expressão determinada. O policial que estava na sala se virou, surpreso. Todos no chão! Um dos novos intrusos gritou, enquanto outros rápidos começaram a direcionar os olhares para o homem de jaqueta escura. Ele estava tão surpreso quanto o restante da sala, mas rapidamente se virou, começando a correr na direção oposta, para a saída. Não, você não vai a lugar nenhum. O grito saiu da boca de Henrique, e numa fração de segundo, ele se lançou na direção. Ele estava pálido, murmurando confusamente. Não, isso não é bom, o velho gritou, seu tom alarmante, atraindo a atenção de todos. Eles não são o que parecem. Uma das invasores girou em direção ao velho, a raiva visível em seu olhar. Calhe a boca ou será você o próximo. A tensão crescia como um estopim prestes a estourar. Luciana começou a se desesperar novamente. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles novos prisioneiros? Mas então, a mulher de máscara apontou para Henrique. Você se meteu com pessoas erradas. E agora, eles descobriram tudo. As palavras dela cortaram como uma faca. O mundo ao redor de Luciana desmoronava. Henrique? O que ele havia feito? O que estava escondido? Henrique olhou para Luciana, os olhos intensos. Eu não sabia, Luciana. Eu não sabia. Ele estava quase em lágrimas, a tensão explodindo entre eles. As peças finalmente estavam se unindo, mas o quebra-cabeça era muito mais sombrio do que Luciana poderia imaginar. Você sabe o que aconteceu com as crianças, não sabe? A mulher de máscara pressionou, férrea. O olhar de Henrique estava perdido, um homem cercado de segredos. Os murmúrios e gritos ao redor eram um ruído distante. A sala inteira estava prestes a desmoronar. Vamos logo, a mulher continuou, um toque de urgência na sua voz. Tempo é tudo que não temos.
Em um movimento rápido, ela gesticulou para os outros, e mais um se juntou, protegendo o garoto caído e puxando-o para o lado, longe do caos. Você precisa ir, agora, ela gritou. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, outra explosão, dessa vez perto do auditório. O piso se estremeceu e uma parte do teto desabou atrás deles. A sala se tornou um pesadelo instantâneo, com gritos e o som de pessoas correndo. Luciana gritou, sentindo-se presa em uma bola de cordas invisíveis. O que está acontecendo? O que você sabe? Por favor. A raiva e a dor na voz dela rasgavam o ar. Eu não posso falar agora. Tem algo que você não sabe sobre mim. Henrique disse, seu rosto contorcido em frustração. As palavras dele a cortaram, a verdade se desenrolando em sua mente como uma fita. Mas o que ele queria dizer? O homem de jaqueta escura estava preso, e o peso das revelações ainda pairava entre eles, como um segredo prestes a quebrar. Luciana poderia estar perdendo tudo, e quem ela pensava conhecer poderia não existir mais. Com o passado e o presente colidindo, ela percebeu que a linha entre amigo e inimigo nunca fora tão tênue. Então, no meio da confusão, Henrique se virou para o grupo armado, a voz decidida. Precisamos resolver isso agora. Ele se adiantou e todo o ambiente parou. Luciana, escute. Ele estava visivelmente agitado. Você não sabe, mas eu sou um agente infiltrado. Estava aqui para proteger seu filho, mas eu não podia revelar minha identidade. As palavras de Henrique caíram como uma bomba sobre Luciana. Seu mundo virou de ponta cabeça. O quê? Você? Ela mal conseguia falar. As peças do quebra-cabeça agora eram ainda mais complicadas. Henrique não era quem ela pensava. O desespero a tomava, a dor cravada nas entranhas. E antes que pudesse processar, o homem da jaqueta escura, agora cercado, sorriu, um sorriso maligno. Então você realmente se sentiu importante, não é, Henrique? Mas a verdade é que você não controla nada aqui. As reações dos outros eram mistas, algumas pessoas se afastando, outras se preparando para avançar. Luciana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para eles, para seu filho, para os segredos que agora estavam se revelando? Enquanto a tensão aumentava, a sala se transformara em um campo de batalha de lealdades. Luciana não queria acreditar na traição que suas pernas não pareciam conseguir sustentar. O que viria a seguir? As palavras de Henrique reverberavam na mente dela. E no fundo, a única certeza era: tudo poderia mudar a qualquer momento, e o futuro estava mais incerto do que nunca. A sala estava em um caos absoluto. As vozes soavam como um eco, misturando gritos de pavor e confusão. Luciana estava em estado de choque, o coração disparando enquanto tentava absorver tudo o que estava acontecendo. Henrique, a única pessoa em quem ela havia confiado, revelou que suas intenções eram muito mais complicadas do que pareciam. Como assim um agente infiltrado? Ela mal conseguia pensar. Henrique, o que você está dizendo? Ela balbuciou, seus joelhos quase cedendo. O garoto que havia caído estava se levantando lentamente. A expressão dele era de dor, mas também de resistência. Ele olhou para ela e sussurrou: Mãe, eu estou bem. Não, não está. Não agora! Luciana gritava, seu desespero transbordando. Os novos invasores cercavam o homem de jaqueta escura. O clima estava elétrico. A insegurança no ar era palpável. E nenhum deles sabia o que viria a seguir. A mulher de máscara pressionou ainda mais a situação. Parem! Não me façam repetir! As palavras delas eram como um disparo em um silêncio nervoso. O homem de jaqueta dominava a cena. Mas havia uma determinação nos novos intrusos. Eles não estavam ali para brincadeira. De repente, o homem de jaqueta escura começou a rir. Vocês acham que podem acabar comigo tão facilmente? Não sabem com quem estão lidando.
A arrogância dele parecia um manto, mas Luciana não permitiria que isso a intimidasse. Saia do caminho, Henrique gritou, avançando em direção ao homem. Estamos aqui para proteger as crianças. Ele olhou para Luciana e ela viu a fraqueza e a determinação em seus olhos. Luciana também não hesitou. Você não vai machucar meu filho. E, sem pensar, se lançou ao lado de Henrique. A força do amor a animou. Eles precisavam enfrentar isso juntos. O homem, um olhar de desprezo em seu rosto, foi pego de surpresa. Mas sua riso se desfez. Ele estava cercado, mas ainda não derrotado. Vocês não sabem o que estão fazendo. Não há como se proteger da verdade. E no calor do momento, algo incrível aconteceu. O garoto, finalmente recuperado, gritou: Mãe, eu sei como podemos ajudar. Sua voz ecoou, clara e firme, cortando a tensão. Aquele objeto, o que eu vi, a ligação do meu amigo, precisamos usar isso. O que você sabe, filho? Luciana perguntou, a esperança começando a brilhar em seu coração apertado. O objeto que ele tem é um controle. Isso pode ajudar todos nós. O garoto respirava fundo, e a verdade estava borbulhando entre eles. Não era apenas sobre eles, mas sobre todas as crianças afetadas. Você tem certeza? Henrique virou-se, um brilho de esperança nos olhos. E por um instante, tudo fez sentido. Eles estavam juntos, lutando não apenas por eles, mas por todos aqueles que corriam risco. Mas o homem de jaqueta escura estava se recuperando. Vocês acham que podem me parar? Isso está apenas começando. Ele se preparou para atacar, mas os novos intrusos se juntaram, prontos para defendê-los. O clima mudou. Parem! Nós não queremos mais violência! A mulher de máscara gritou, focando no homem. Os dois grupos estavam prestes a colidir, mas tudo desacelerou. Uma explosão de som cortou o ar. A safra de cristais artificiais que refletia a luz se misturou com um clarão. O objeto do garoto brilha intensamente, criando um campo de energia ao redor deles, cortando a realidade da violência e gerando uma onda de calor. Era como se estivessem cercados por uma bolha salvadora. Agora! Vamos! Ela gritou, e todos juntos se uniram numa única direção. A sala estava repleta de caos, mas ao mesmo tempo também havia esperança. Luciana sentiu que não estava sozinha. Seus amigos e a determinação de todos ao seu redor lhe davam forças. O homem da jaqueta escura caiu de joelhos, submetido à força da energia. Era um símbolo que mudaria tudo o que conheciam, e naquele momento, Luciana percebeu que as barreiras estavam quebradas. Com coragem, decidida, ela gritou: Vamos lutar por eles, por nossos filhos! E assim, a sala se encheu de coragem e determinação, enquanto vidas entrelaçadas enfrentavam juntos aquilo que parecia ser um destino sombrio. Mas no fundo de seu coração, Luciana sabia que o desafio ainda não havia terminado. Com o clímax se aproximando, ela sentiu um misto de alívio e apreensão. O que aconteceria a seguir? O futuro ainda era uma incógnita, mas estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. E se você chegou até aqui, se conectou com a história, então eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a melhorar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você acha disso tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental. Vamos juntos nessa!